Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a psicóloga Mônica Leite. Estamos já na quarta aula, que legal! Eu espero que você tenha conseguido assistir a aula 1, 2 e 3. É muito importante que você assista às aulas na sequência e que você aplique as estratégias que estão sendo entregues para que no mês de abril você já inicie, através desse curso gratuito, a sua jornada de emagrecimento consciente e saudável. Está aí o meu Instagram, eu gostaria muito de te ver por lá, ok? Aula 4, eu já comentei com vocês em aulas anteriores, porque que o termo treinamento ele é interessante para a gente usá-lo, né? Dá essa ideia de que nós estamos comprometidos com um treinamento, com resultado, com tarefas que exigem de nós um posicionamento, uma atitude e um compromisso. Orientações importantes. Preste atenção na aula para que você tenha condições de fixar melhor o conteúdo. É bastante interessante o uso de caderno e anotação com caneta ou lápis. Esse movimento de anotar auxilia também na fixação desse conteúdo. Assista o vídeo novamente. Eu tenho falado para vocês que não existe uma mente tão poderosa assim que capaz de ouvir uma aula, um conteúdo de 40, 1h20 e ela já entender tudo e já gravar tudo. Não, todos nós precisamos do processo da repetição para nos ajudar na compreensão, na fixação e até mesmo no entendimento. Comente com alguém o que você aprendeu, quem te ensinou, o que você está aprendendo, por que que você está aprendendo, o que que você compreendeu do que você está aprendendo, porque isso também auxilia no processo de aprendizado. As dúvidas sobre o conteúdo e sobre as estratégias, nós vamos conversar lá no grupo do WhatsApp e o link está bem abaixo, ok? Nessa aula, hoje nós vamos falar sobre terapia cognitivo-comportamental, um pouquinho sobre psicologia, nutrição, atividade física, questionário do comportamento alimentar. Muitas pessoas conhecem ou já ouviram a palavra psicologia, mas talvez nem todo mundo saiba ou entenda o que é a psicologia. A psicologia é uma ciência, uma profissão extremamente importante para várias áreas da sociedade e cada vez mais, como me disse um professor há mais de 10 anos atrás, a psicologia vai estar presente em diversos campos da sociedade: educação, saúde, meio ambiente, acessibilidade e inclusão, economia, área pública, área política e empresas. A psicologia do trânsito. Então, cada vez mais os psicólogos vão estar presentes em diversas áreas da sociedade, como por exemplo a área jurídica, o sistema prisional, porque o psicólogo ele tem esse papel, de acordo com a especialidade que ele escolher, de através do conteúdo científico, apresentar tentativas de compreensão do comportamento humano e de tudo que está relacionado ao comportamento humano. O que é importante a gente pensar? O ser humano, ele é complexo. Nossas mentes e comportamentos são influenciados por diversos fatores. Entre as teorias de psicologia que procuram explicar as influências que nós sofremos ou somos atingidos, nós temos o Dr. Urier, aonde ele procura deixar de uma forma gráfica o entendimento de que
Desde quando estamos lá no ventre materno, já estamos sofrendo influências biológicas, de tudo que nossa mãe está vivendo, do que está afetando a nossa mãe. Aí nós somos uma criança, nascemos, né, e nos tornamos um bebê, uma criança inserido no microsistema chamado família. E na medida em que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, esses sistemas dos quais a gente faz parte, influencia e é influenciado, eles vão ampliando-se. Então, família, escola, comunidade, trabalho, as mídias, governo, cultura. E como você pode ver aí nesse grafiquinho, é como se numa circular nós começássemos num círculo bem pequeno e esses círculos fossem ampliando-se, né? E tudo isso para ficar cada vez mais claro o quanto é complexo falar de questões humanas. Então, aí eu apresento na tela um livro sobre desenvolvimento humano de um casal de escritores já bastante antigos na psicologia, e esse livro já está atualizado e ele é muito rico sobre o desenvolvimento humano. Aí ele não fala, nesse livro, ele não vai falar tudo sobre a psicologia, ele vai falar sobre desenvolvimento humano, as questões psicológicas relacionadas à vida intrauterina, à criança, ao bebê, à criança, ao adolescente, ao adulto, ao homem, à mulher, aos idosos. É um livro bastante rico. A psicologia, através dos seus métodos científicos e as suas formas de tentar compreender esse ser humano complexo que vive no mundo complexo, uma das suas áreas de estudo é a personalidade ou o temperamento. Às vezes essas palavras, personalidade e temperamento, são sinônimos, ou às vezes elas são colocadas como estando dentro de um mesmo conjunto. Só para tentar ficar mais didático e a gente entender um pouquinho da complexidade só da personalidade, um dos aspectos da pessoa humana, nós temos aí a metáfora da árvore. A raiz da árvore representa o nosso temperamento, a parte afetiva, nossas forças e fraquezas que herdamos geneticamente. O tronco representa o nosso caráter, um conjunto de traços morais e sociais aprendidos em especial na família, depois na escola, igreja, comunidade. Nós temos a copa. A copa é aquela parte que todo mundo vê. A copa, essa parte visível, é o que nós poderíamos chamar, nesse exemplo, de uma forma bem simplista, de personalidade. É o que todo mundo pensa que está vendo. É o jeitão de pensar, de agir e reagir de cada um de nós. Entre as teorias da personalidade, nós temos as teorias de 3 grupos básicos. Então, nós olhamos para todas as pessoas e selecionamos elas por grupo através do jeito de pensar, agir e reagir de cada uma. Dentro de cada um desses grupos, A, B e C, nós ainda temos muitas outras características, porque o ser humano é tão complexo que nós conseguimos encontrar entre as pessoas semelhanças, mas nenhum ser humano é idêntico ao outro. Então, se nós pensarmos no grupo A, nós vamos identificar um grupo de pessoas que demonstra sinais de excentricidade e mais desconfiança. No grupo B, são as pessoas mais dramáticas e emotivas. No grupo C, são as pessoas mais ansiosas e até mesmo medrosas. No caráter, como você já percebeu, é quando é introduzido durante o nosso desenvolvimento
Noções de responsabilidade, justiça, respeito, honestidade, humildade, amor, mentira, verdade, ser bom, ser mal. Então, são características morais com forte influência social e também religiosa, quando não também ideológica. O temperamento, segundo alguns estudiosos, é uma parte nossa que ele não muda com muita facilidade. Por exemplo, a personalidade, ela é estável, mas adaptável. Então, eu tenho certas eu sou a mesma pessoa na minha casa, no meu trabalho, na rua, na igreja, na faculdade, mas em cada ambiente eu procuro me adaptar a esse ambiente, porque nem todo ambiente é a casa da gente. Um ambiente profissional, ele é muito diferente de um ambiente familiar, de um ambiente religioso. Então, é a parte adaptativa da personalidade. Já o temperamento, ele é muito mais cristalizado, é um presente genético que herdamos do nosso pai e mãe, que tem uma relação também, de acordo com algumas teorias, com a nossa parte afetiva, os nossos humores. E alguns estudiosos dividem as pessoas em termos de temperamento em igrejas, faculdades, comunidades. Nas mídias sociais, nós já temos alguns conteúdos sobre isso, mas é claro que nem todos os conteúdos têm uma boa base científica, mas já dá para a gente ir pulverizando esses conteúdos na sociedade, e quando você está num curso como esse, aí talvez faça um pouco mais de sentido. Então, o temperamento, dividido em 4 grupos, de acordo com algumas teorias, nós temos a população selecionada em 4 grupos distintos. Os sanguíneos são pessoas que têm como positivo o lado sociável, mas o seu lado negativo seria o instável. E aí, para a gente não ficar no positivo e negativo, vamos pensar assim: o sanguíneo, como ponto forte, né? Característica marcante, ele é sociável, mas como característica que é necessário ser melhorada, ele é instável. O colérico, como característica marcante e positiva e ponto forte, ele é líder, e como característica que precisa ser melhorada, ele tem a tendência à ira. O fleumático, como ponto forte, ele é confiável, mas como ponto a ser melhorado, ele é meio indolente, aquela coisa da preguiça. O melancólico, o ponto forte é a fidelidade e a fraqueza seria o pessimismo. Essa ideia é só para a gente ir entendendo que todos nós temos características marcantes, positivas, e que nós podemos explorar e ganhar com isso e sermos úteis socialmente com isso, mas como também todos nós temos características a serem melhoradas, amadurecidas para o nosso próprio bem e para o bem de quem convive conosco. A psicologia é uma ciência fundamentada. Por que é uma ciência fundamentada? Ela tem mais de 60 anos de solidez em termos de de uma ciência, um reconhecimento científico de por volta de 70 anos, de um reconhecimento científico. Ela é fundamentada porque ao longo desses mais de 70 anos, porque anteriormente ela veio da influência da filosofia, por exemplo, e de outras áreas que se preocupavam com as questões humanas, ela vai se tornando uma ciência porque ela vai construindo diversas filosofias, teorias, métodos,
técnicas e começa a ficar presente e todos começam a ver a sua importância em vários campos da sociedade. Entre os temas que a psicologia estuda e um importante no emagrecimento consciente e saudável, além desse slide anterior, que eu falei da personalidade, do temperamento e do caráter, um outro ponto também é a autoestima. Então, quando falamos em personalidade, em autoestima, estamos falando de um ponto importante nos tratamentos ou nos treinamentos de emagrecimento consciente e saudável, que é o autoconhecimento. Aspectos da autoestima. Só para a gente entender esses aspectos, a contribuição dele na organização das nossas crenças, que são estruturas mentais que carregamos, que começaram a ser formadas lá na nossa infância, e que muitas vezes elas são funcionais, são positivas, são interessantes, mas outras vezes elas são limitadoras, destrutivas. Nos aspectos da autoestima, nós temos relacionado à autoestima o autoconceito. O que eu penso sobre mim? O que eu enxergo sobre qualidades e defeitos, pontos fortes e pontos fracos, características marcantes e características a serem melhoradas? Nós levamos em conta também a autoimagem, a opinião sobre o meu corpo, a minha aparência. Como que está a minha autoimagem? Lembrando que autoconceito, autoimagem, nós estamos falando de processos internos. Minha autoconfiança, o quanto eu confio e acredito na minha capacidade de fazer, de realizar, de enfrentar problemas. E quando nós falamos desses aspectos da autoestima, nós também precisamos levar em conta a questão do amor e da compaixão. Eu consigo amar e me amar? Eu consigo ter compaixão e autocompaixão? Lembrando que quando falamos em compaixão, nós não estamos falando de pena, nós estamos falando de coragem. Coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, que é uma característica, se não nascemos com ela, nascemos com a sua tendência. Então, ela pode ser desenvolvida. Empatia, compreender melhor as pessoas e a si mesmo. Porque se eu consigo compreender melhor as pessoas, é porque eu tenho um olhar autocompreensivo também sobre mim. O que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala dessas questões? A supervalorização de si mesmo, o que pode nos tornar egoísta. Quando a nossa autoestima está inflada demais por uma distorção ou que carrega por trás uma poderosa baixa autoestima e a gente passa a ter atitudes e comportamentos egoístas, né? Nos preocupando somente conosco, ignorando as outras pessoas e recusando até mesmo qualquer tipo de ajuda. A autoestima, ela começou a ser construída na infância, ela vai se desenvolver e amadurecer ao longo da vida. Se ela é negativa e destrutiva, nós podemos dizer que ela é baixo autoestima e deve ser tratada e recuperada. E isso pode ser feito em qualquer fase da vida. Às vezes, as pressões naturais da vida, as pessoas que vão cruzando o nosso caminho e as experiências que vamos tendo, naturalmente, isso já contribui para que a gente vá amadurecendo a nossa autoestima. Se isso não acontecer, ou se a gente quiser dar mais, acelerar, não sei se é essa palavra certa, mas dar uma avançada nesse processo, não esperar somente pelas pressões da vida, mas a gente estar aberta a tratamentos, a sugestões de autocuidado, a investir num trabalho como esse
que eu faço de treinamento psicológico, emagrecimento saudável, investir numa psicoterapia, num bom grupo de aconselhamento, num trabalho em grupo, atividades religiosas e comunitárias saudáveis, contato saudável e criativo com a família e com amigos, aprender a fazer escolhas melhores no sentido de relacionamentos, não me prender a relacionamentos que sempre tentam me colocar para baixo, me desvalorizar, mas ter coragem de abrir mão de relacionamentos ruins, seja afetivo, na família, no trabalho, na igreja, onde quer que esteja, e começar a investir em relacionamentos significativos, respeitosos, né, e que vão considerar você e também as suas qualidades. Lembra que nós falamos na aula anterior que nós vivemos num mundo dinâmico, exigente e marcado com a cultura da aparência. Nós vemos pessoas nas mídias sociais, as mídias sociais nos vendem isso, né? A perfeição, a ausência do sofrimento, a facilidade para você conquistar as coisas, os cursos enganosos, os tratamentos enganosos. É um mundo de aparência, pessoas que querem tirar vantagem da outra. Então uma pessoa está em sofrimento porque está querendo emagrecer, e eu já recebi pacientes que passaram por essa experiência. O mal profissional, aproveitando-se da sua fragilidade, lhe ofereceu resultados rápidos e até mirabolantes sobre um problema que ele estava passando, e aí ele pagou caro por um tratamento e que depois ele descobriu que não era nada daquilo, ficou frustrado e generalizou achando que todo psicólogo era pilantra. E aí eu expliquei para essa pessoa que na psicologia temos bons profissionais, a maioria eu acredito que é bom profissional, a minoria é ruim mesmo. Tem pessoas que enganam, que fazem um trabalho somente pensando no dinheiro. É claro que todo trabalhador precisa ser bem remunerado, mas há no nosso código de ética que ganhando pouco ou muito, como psicólogos, nós precisamos oferecer para as pessoas um trabalho verdadeiro, autêntico e de qualidade. Principalmente numa sociedade como a nossa, onde as pessoas começam a achar que elas valem o que elas têm. Uma boa aparência, uma saúde espetacular, um vigor, diplomas, carros, casas. Elas começam a achar que o valor dela é o que elas têm. Mas o nosso valor é o que somos, o que estamos construindo, o quão útil nós estamos sendo para nós, para nossa família, para nossa comunidade, para os colegas de trabalho, para nossa sociedade, o quanto nós estamos contribuindo com as pessoas, com os nossos talentos, e todos nascemos com talentos, com dons, com habilidades extraordinárias. Então nós valemos o que somos, nós não temos preço, nós temos valor. As consequências negativas de uma sociedade líquida, de aparência midiática, destrutiva, é a sensação de que você nunca vai se adequar a nada e a ninguém. É uma sensação de infelicidade constante, é uma dificuldade de se aceitar e aceitar o outro, é prejuízo na identidade, na nossa autenticidade, é a necessidade de um pertencimento patológico. Eu estou numa sociedade, mas de uma forma doentia. E aí nós estamos falando da psicologia, e eu vou apresentar para vocês a partir dessa aula um pouquinho de uma das teorias que compõem a psicologia. Então nós psicólogos nos formamos como psicólogos e aprendemos muita coisa em 5 anos.
Isso é comum em todas as faculdades de psicologia, que todas duram 5 anos. É muito conteúdo, é muita coisa para a gente aprender. Depois que a gente se forma, nós temos que começar a trilhar caminhos. E um dos caminhos que nós precisamos trilhar é que filosofia, que teoria, que técnica e que método científico eu vou escolher para dar sentido ao trabalho que eu estou realizando. Eu escolhi a terapia cognitivo-comportamental. Esse livro que você está vendo na tela não é um livro técnico, não é um livro de um psicólogo lá da faculdade. É um livro que foi escrito por terapeutas cognitivos comportamentais para nos ajudar, nós que somos dessa mesma teoria e método, para nos ajudar a ensinar os nossos pacientes, clientes, grupos de treinamento e grupos de tratamento de uma forma mais didática e mais simples o que é a teoria cognitivo-comportamental e como nós podemos colocá-la no nosso dia a dia. Parei para beber uma aguinha. Bem, a terapia cognitivo-comportamental, então fica a dica desse livro, tá, gente? Fica a dica desse livro aí. É um livro de mais ou menos 300 páginas, respaldado cientificamente, com bastante exercícios, escrito para leigos. Quem são os leigos? Os leigos são essas pessoas que não são os psicólogos, ou que são pessoas que até são psicólogos. Apesar de que eu acho que esse livro não é muito para psicólogo. Esse livro é para quem não é psicólogo. Porque na psicologia, no geral, a gente aprende um pouco sobre isso de uma forma técnica. São para todas essas pessoas que querem uma forma interessante de investir no autoconhecimento, de enfrentar um problema pontual e de entender uma ciência e como que a ciência propõe a enfrentar os problemas. A terapia cognitivo-comportamental ela é muito focada no aqui e no agora. Nós consideramos o passado, o futuro, a história, mas nós procuramos dar ênfase primeiro no aqui e agora. A sua terapêutica, ela envolve ampliar a capacidade de reflexão, autoconhecimento, regulação do humor, desenvolver a autorresponsabilidade, flexibilidade cognitivo-comportamental, ajudar as pessoas a resolver problemas, a compreender os seus próprios processos mentais, como eu penso, como eu me sinto e como eu costumo agir diante das questões da vida. É contribuir para que todos nós possamos ser cada vez mais funcionais, autênticos e autônomos e cada vez menos disfuncionais. O sofrimento psicológico, para essa teoria, está relacionado muitas vezes com a interpretação errônea das experiências. É claro que o sofrimento ele tem vários pontos de influência, mas esse é um ponto chave para a terapia cognitivo-comportamental. A forma como a gente interpreta, como a gente faz a leitura das nossas experiências. Nós temos aqui o doutor Aaron Beck, a doutora Judith Beck, psiquiatra, psicanalista, psicóloga e pesquisadora, e criadores, fundadores da terapia cognitivo-comportamental, que tiveram como base outras ciências, como a terapia cognitiva, a psicologia da aprendizagem, até mesmo a psicanálise. Então, eles, através de longos anos de estudo, eles formam, então, um corpo teórico para ajudá-los a compreender melhor as pessoas e também a auxiliá-las no melhor enfrentamento dos seus problemas. Segundo esses autores, os psicólogos que trabalham com TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós auxiliamos na modificação das percepções errôneas e disfuncionais sobre si,
os outros e o futuro, e na identificação de crenças rígidas, estas que foram desenvolvidas desde a infância e que muitas vezes são limitadoras de uma vida autêntica, plena e produtiva. A atuação nossa é em conjunto, junto com outros profissionais da área da saúde e em colaboração e parceria com as pessoas com quem nós estamos atendendo ou quem nós estamos tratando. Usamos estratégias cientificamente comprovadas a fim de obtermos resultados, levar ao insight dos problemas, ao desenvolvimento de habilidades que podem ser generalizadas para outras áreas da vida. As pessoas que fazem um treinamento, um tratamento psicológico, uma psicoterapia, um aconselhamento psicológico, ela vai aprender habilidades que ela vai poder usar em outras áreas da vida dela, não somente naquele momento do tratamento. Aqui é um exemplo de mais ou menos como a gente funciona. É claro que eu estou deixando aqui de uma forma mais didática e mais pedagógica para a gente tentar fazer a compreensão dessa complexidade que somos nós. Então, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, nós temos pensamentos e crenças. Pensamentos estão no nível pré-consciente, perto da consciência. Podem ser acessados observando as emoções, as mudanças corporais e reações frente a diversas situações. As crenças, elas estão no nível mais profundo, não consciente, e elas tendem a ser muito rígidas, absolutas. Elas iniciaram na infância e às vezes elas não seguem o curso do amadurecimento que às vezes o corpo biologicamente segue. Temos aí um exemplo. Uma pessoa, ela vai fazer uma apresentação em público. A situação é: a pessoa vai estar diante de outras pessoas transmitindo algum conhecimento. Só de pensar em subir numa plataforma, estar à frente de um grupo de pessoas, já essa pessoa, esse apresentador, ou esse palestrante, ou esse aluno, ou esse pregador, ou essa pessoa que vai falar sobre algo no trabalho, ela já vai ter pensamentos. Mas antes de identificar os pensamentos, primeiro ela vai sentir emoções e esse corpo mudar. Então, uma pessoa diante de um grupo de pessoas onde ela tem que apresentar algum conteúdo, pode ser que ela sinta medo. Emoção é um impulso para agir. Então, ela sentiu o medo. O coração dela acelerou. Ela ficou nervosa e começou a tremer. Ela ficou com as bochechas vermelhas. Isso são as emoções e o corpo respondendo ao quê? Aos pensamentos. Como ela está se avaliando nessa experiência? O que ela está pensando sobre essas pessoas que vai assisti-la? O que ela está pensando sobre o futuro depois dessa experiência? Então, ela pode pensar sobre ela. Eu não vou conseguir falar, eu vou esquecer, o meu papel vai cair. E ela pode pensar sobre as pessoas. Eles vão me achar um fiasco, eles vão rir de mim, eles vão sair da plateia e vai ficar cada vez mais claro que eu sou ruim mesmo. E diante dessa experiência, ela vai ter um comportamento. Por exemplo, ela pode fazer a apresentação muito nervosa e não ter um bom desempenho. A parte positiva é que ela enfrentou o problema, a negativa é que ela não se preparou de uma forma realista para o problema. Ou ela pode passar
tão mal a ponto de no dia ela ligar, por exemplo, no trabalho e falar: olha, chefe, hoje eu acordei muito mal, eu tive uma diarreia, eu tô aqui no pronto-socorro. Então ela fugiu da situação. Ou lá no trabalho, na hora do evento, ela não comparece, ela se esquiva da situação. Então, é só para a gente ir fazendo esse entendimento de qual é a proposta da terapia cognitivo-comportamental. Lembre-se, a terapia cognitivo-comportamental é uma ciência robusta e bastante complexa. Nós tentamos deixar nós terapeutas cognitivos comportamentais e psicólogos, né, dessa abordagem, tentamos deixar o mais didático possível, né? Mas somente vocês lá no grupo vão falar para mim o que vocês entenderam, o que não entenderam, o que vocês gostariam de entender mais. Um outro exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa que está querendo emagrecer. Ela vai à praia, aí ela começa a olhar para as pessoas na praia. Ela começa a fixar o seu olhar somente para as pessoas que ela considera que têm corpos bonitos e esbeltos, né? Pessoas esbeltes, até esqueci como fala essa frase, mas pessoas com corpos bonitos, magras, né? Bem trabalhadas, com músculos, né? Longilíneas, ok. Quando ela faz uma observação seletiva, na medida em que ela fica olhando somente para esses corpos, ela vai começar a ter emoções, sentimentos dessa experiência. E aí isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu posso ter 3 pessoas passando pela mesma experiência, mas cada uma vai reagir de um jeito. Uma pessoa vai ficar triste ao olhar para essas pessoas na praia com corpos bonitos e ela vai pensar: eu nunca serei como elas. Eu nem vou entrar nessa onda de emagrecimento, de caminhada, de melhorar minha alimentação. Esquece. Eu isso nunca vai chegar em relação a mim. Outra pessoa pode ficar com raiva. E com raiva dela mesma. Que droga! Eu já fiz dieta, eu já tomei remédio. Essas pessoas aí, ela fica com raiva das pessoas e dela. Dela ela fica com raiva, porque na cabeça dela ela já fez tudo e nada deu certo. E fica com raiva das pessoas, porque as pessoas parece que elas não fazem nada para serem tão bonitas, tão saudáveis, terem corpos tão atraentes. Uma outra pessoa, ela pode ficar neutra. Aparentemente, ela não demonstra nenhum tipo de emoção. E ela pode pensar, por exemplo: que importa? Não ligo. Tanto faz. Eu vou ficar desse jeito mesmo. Eu que não vou ficar me preocupando com esse negócio de emagrecer, de comer direito. Ai, se é amanhã, nem sei se eu vou estar aqui. Perceberam? As situações fazem com que a gente tenha emoções, reações e pensamentos que são nossos relacionados à experiência. Eu gosto muito dessa imagem da balança, porque essa frase em inglês, you are more important than this number, né? Não sei falar muito inglês, tá, gente? Mas eu tentei. Que ela quer dizer o seguinte: você vale muito mais, você é muito mais importante do que um simples número, né? Um número não te define, uma medida não te define. O que te define, sendo você uma pessoa complexa, são muitas coisas, ok? Aí nós temos alguns exemplos, outros exemplos que depois eu vou deixar lá no grupo. No método que eu trabalho, uma das tarefas que nós realizamos e nós já temos uma lista com bastante exemplos para ajudar quem faz o tratamento comigo,
quais os pensamentos sabotadores, aqueles pensamentos que vão tentar parar você no seu processo de emagrecimento consciente e saudável. Eles precisam ser identificados e combatidos, isso mesmo, combatidos, né? Eles vão ser substituídos por pensamentos transformadores. Então, diante de uma pessoa que pensa, eu não consigo tolerar a minha fome, eu preciso desenvolver um pensamento transformador. A fome é desconfortável, estou levando em conta que é real, eu sinto uma fome, mas eu posso tolerá-la. Então, eu estou dizendo para mim que eu tenho limites, eu tenho condições. Eu vou dar atenção para outra coisa. Então, eu tenho formas de, ao invés de ficar pensando só em comida, eu posso me distrair, fazer outras coisas. Pensamento sabotador, alimentos permitidos e proibidos. Isso não é verdade. Pensamento transformador, nós podemos comer o que a gente quiser, o que a gente gostar, desde que de modo equilibrado, nas quantidades adequadas, em períodos adequados, dentro do nosso planejamento e da nossa organização de uma rotina de alimento cada vez mais saudável. Pensamento sabotador, é difícil demais, eu vou desistir. Diante de um treinamento de emagrecimento consciente e saudável, as pessoas tendem muitas vezes a ter esse tipo de pensamento. Talvez porque ela lida com a vida assim. Tudo que ela faz é muito difícil. Ela acredita tanto que as coisas são difíceis, que ela passa a se ver incapaz de lidar com as questões. De fato, agora eu vou substituir por um pensamento transformador. De fato, viver não é fácil. Trabalhar, estudar, conquistar, estar gravando essa aula, ter me formado como psicóloga, ter passado num concurso público e ser uma servidora pública do estado de São Paulo, não é fácil. Nada na vida é fácil. A gente já nasce lutando para sair do ventre da nossa mãe e é uma luta para a gente sair. E a gente saiu. Então, não é tão fácil, mas se a gente persistir, se a gente desenvolver habilidades, se a gente se conhecer mais, se a gente estiver ao lado de pessoas que vão nos ajudar nesse objetivo e nos incentivar e nos motivar, se nós tivermos bons profissionais como eu, acompanhando nesse processo, você não vai mais desistir, mas você vai seguir, vai aprender e vai vencer. O nosso doutor, né, o Aaron Beck, junto com a sua filha, a doutora Judith Beck, eles afirmam o seguinte: a reorganização dos pensamentos e das crenças é eficaz e uma forte aliada a qualquer tratamento, qualquer mudança. E no nosso caso, o tratamento para emagrecer de forma consciente e saudável, uma reeducação alimentar, começar a ter uma vida mais ativa fisicamente. A doutora, ela deixa muito claro, porque o meu trabalho é baseado no método dela, né? Que ela já utiliza esse método que eu vou mais para frente apresentar para vocês, no controle de peso de pessoas há mais de 20 anos, né, com pessoas sobrepeso e obesa e com quadros de ansiedade, e ela tem tido resultado. E o objetivo é melhorar a relação da pessoa com ela mesma e a relação da pessoa com a comida. E isso se generaliza. Ela vai ir melhorando a relação dela com a família, com os amigos, no trabalho, porque ela está bem com ela mesma. Nós temos muitas pesquisas que indicam que quando pessoas profissionais como eu, habilitadas em terapia cognitivo-comportamental, fazem uso dessa estratégia,
né, científica, né, desse método científico para ajudar as pessoas no enfrentamento da obesidade ou do sobrepeso, nós já temos estudos que mostram resultados significativos e resultados que se mantêm. As pessoas, elas não vão voltar a engordar. E durante o curso e na aula que eu vou apresentar o método, você vai entender por quê. Como é possível a gente não voltar a engordar, né? Dentro dessa perspectiva que eu vou apresentar. Isso não é mágica, isso não é propaganda enganosa, isso é a ciência a favor da gente. Aqui é uma figurinha, né, uma imagem, uma tirinha, né, de uma moça dizendo que ela está triste. E quando ela está triste, ela vai comer 3 bolinhos, né? I am sad, eu estou triste. Ela vai comer 3 bolinhos. Aí depois ela diz sad and fat, ou seja, triste, gorda e doente, né? Porque uma pessoa, quando a gente, todas as vezes que estamos tristes, chateadas, nervosas, irritadas, decepcionadas, frustrada, qualquer emoção, qualquer sentimento, a gente busca na comida que é prazerosa e às vezes confortável, esse tipo de enfrentamento, nós não estamos fazendo o caminho certo. A comida, ela tem um objetivo, começa na sobrevivência, ajudar no nosso desenvolvimento, nos fornecer energia, nos fornecer nutrientes, vitaminas, né, sais minerais, nos ajudar ao longo do nosso desenvolvimento. O objetivo da comida não é ajudar a gente a enfrentar os problemas. Problemas nós enfrentamos de outra forma. E então, quando nós falamos num treinamento psicológico de emagrecimento consciente e saudável, nós estamos falando que precisamos trabalhar para que a modificação também nos nossos pensamentos e crenças sejam mais duradouros. E para isso, nós precisamos transformar os nossos hábitos e comportamentos, começar a pensar em atividade e exercício físico, que são 2 coisas diferentes. É melhor qualquer atividade física do que nenhuma. E isso não é necessário nem você se matricular na academia, né? Nas cartilhas do Ministério da Saúde e da Educação Física está claro isso pra gente. Nós precisamos transformar pensamentos e crenças através do autoconhecimento, através de um treinamento, de um processo de autopercepção, o que eu sou, o que eu penso, como geralmente eu faço as coisas, desde quando eu lido com as coisas desse jeito, porque eu sempre me comporto dessa forma diante desses problemas, porque eu não avanço nessa questão que eu gostaria. A gente também precisa mudar o nosso ambiente, o ambiente da nossa casa e, se possível, do nosso posto de trabalho. Então, se na minha casa só tinha doces, balas, sucos artificiais, comidas excessivamente gordurosas, no ambiente da minha casa, se eu só tenho isso, eu preciso mudar esse ambiente. Eu preciso ter uma bela fruteira, a minha geladeira e os meus armários precisam ter alimentos saudáveis. Eu não posso, no meu posto de trabalho, ter uma gaveta cheia de balas, doces, bolachas, porque há um estresse natural do ambiente de trabalho. E se eu tenho esses doces, essas balas bem perto de mim, eles vão ser um escape para eu lidar com esses momentos de tensão. Eu preciso administrar o estresse, eu preciso entender o que é estresse, que são as pressões naturais da vida, mas às vezes eu não estou preparada, né? Eu não desenvolvi habilidades para lidar com essas pressões da vida, seja na parte religiosa, espiritual, de amadurecimento, de questões familiares, de cunho pessoal. Mas vocês percebem que é um trabalho
grande, com várias questões, e que quando você ouve pessoas te oferecendo receitas milagrosas, você fala, nossa, é um absurdo. E você vai perceber os absurdos quando você descobrir o que é de fato um treinamento ou um tratamento de emagrecimento consciente e saudável. Não existe tratamento milagroso. Aqui é uma outra informação, né? Boa parte das pessoas obesas, elas não são saudáveis. E eu não estou falando isso para desrespeitar as pessoas obesas, mas nós temos uma quantidade de pessoas obesas que elas têm problemas de pressão alta, de locomoção, problemas de apneia, ronco, problemas de digestão, problemas sociais, emocionais, depressão, ansiedade, dificuldade de se expor, de sair, né? Não é fácil. Então, quando a gente vê essas pessoas extremamente obesas, com uma aparência que a gente que trabalha nessa área percebe que não há, que ela não está totalmente saudável, vendendo, dizendo que isso você tem que, eu me aceito. É claro que a gente tem que se aceitar, é claro que a gente tem que se amar, e é claro que os nossos corpos são diferentes, mas nós estamos falando de uma questão de saúde, de expectativa de vida, de qualidade de vida. Alguns estudos dizem que a mente de algumas pessoas é semelhante à dos dependentes químicos. O cérebro tem uma alteração na produção da dopamina durante a ingestão dos alimentos. Isso leva a comer mais, né? Ou seja, algumas pessoas elas não têm entre as funções cerebrais dela, ela não tem os sinais de satisfação e saciedade, está desregulado. Ela não consegue mais definir o que é fome e quando ela já está satisfeita. A dopamina é um neurotransmissor relacionado ao prazer, ao bem-estar, à atividade muscular, à memória. E você estimula a produção de dopamina com a ingestão de açúcares, sal e gorduras. Mas nós temos a dopamina que pode ser estimulada de uma forma natural. Leites que não sejam muito gordurosos, abacate, abóbora, amêndoa, feijão, nozes, carnes, ovos e exercícios físicos ou atividade física. A gente já produz esse químico do prazer e do bem-estar. Aqui depois, se vocês quiserem entrar nesse canal, é um canal bastante interessante, ele tem bastante respaldo científico, bastante discussões relevantes, e tem um vídeo deles que fala o segredo das pessoas que conseguem emagrecer. Eles dão uma explicação um pouco baseada nas questões fisiológicas e biológicas, mas é bem interessante, porque nós temos entre os hormônios que controlam ou estão relacionados à fome e à saciedade, nós temos a grelina, que sinaliza na hora de comer, né? Existem sinais químicos que falam, ó, corpo, cérebro. Tá, eu tô falando cérebro aqui, que pessoas aí da área sabem que a gente fala encéfalo, mas o cérebro é o popular, tá? Corpo, cérebro, tô com fome. Baixou minha carga de energia, preciso de energia, principalmente com vitamina, nutrientes, sais minerais. O corpo é intuitivo. Ele até vai falar pra gente o que ele precisa. Mais sal, mais açúcar, mais óleo, mais gordura, quer dizer. Leptina é esse hormônio que gera a sensação de saciedade. É aquele hormônio que quando a pessoa vai comendo, o corpo e a mente diz assim, pare, já deu, eu já estou satisfeita. A desregulação,
a falha nesses processos químicos estão relacionados à dificuldade de muitas pessoas conseguirem emagrecer. Aí tem alguns estudos, tem a doutora Sofia Deran, que eu, se eu não me engano, eu já comentei com ela aqui em alguma aula anterior, acho que até indiquei um livro dela. Ela tem um texto, se você quiser dar uma passadinha lá e ler, mas se você me lembrar, eu te coloco lá no grupo o link, onde ela fala hormônio da fome, grelina e leptina. Parei para tomar água. Como que atuam no corpo. E tem um outro texto bastante legal, que já é do pessoal da educação física, que é leptina, grelina e insulina, hormônios que influenciam a obesidade e a sua relação com o exercício físico. A grelina está relacionada com outros hormônios, como a leptina e a insulina, no controle alimentar. Em humanos, os níveis de pico de grelina têm sido encontrados nos períodos de jejum. Por isso que essa questão do jejum intermitente, a gente precisa tomar cuidado. Antes de cada refeição, caindo então a níveis baixos, imediatamente após a alimentação. E ela está reduzida em obesos, em alguns obesos. Tá vendo como sobrepeso e obesidade é coisa séria? Nós precisamos da avaliação desses vários profissionais que a gente vem falando aqui, que às vezes vão nos pedir exames para saber como estamos e ajustar então essa reeducação, esse planejamento alimentar da melhor forma. A gente vem falando aqui que conhecimento é parte do treinamento em relação ao emagrecimento consciente e saudável. Nós precisamos consumir conteúdos de autoridades reconhecidas e certificadas, pessoas que estudam o tema, que pesquisam o tema, que são formadas no tema, que trabalham no tema, com o tema e têm essa sensibilidade, essa preocupação, né, de não apenas vender um treinamento, vender um tratamento, vender um curso, porque hoje na internet se vende de tudo, mas ela tem uma preocupação de ser útil. Né? O serviço que eu estou oferecendo para as pessoas que querem emagrecer, que essa é a minha preocupação, ele é útil, ele se preocupa com essa pessoa. Eu estou oferecendo um serviço de qualidade, eu estou amparando essas pessoas, eu vou trabalhar junto com essa pessoa durante todo o processo. Ela não vai ficar desamparada e nem perdida. Uma das nossas autoridades, que é a doutora Deran, eu acredito que essa frase seja dela, quando ela diz assim: não coma menos, coma melhor. Né? Alguns dizem assim: descasque mais e abra menos, ou seja, quanto mais natural for a nossa alimentação e mais saudável, melhor. Quanto menos artificial, melhor. Lá no grupo do WhatsApp, né, eu já tinha postado 2 exemplos de alimentos saudáveis. Falamos aqui sobre os pratos de café da manhã, almoço e janta nas diversas regiões desse nosso Brasil rico e grandioso, né, de cultura, de regionalismo, de tantas questões ricas que tem no Brasil. Quantos alimentos saudáveis tem no Brasil? Então, é para a gente poder pensar, é para vocês já irem pensando. Olhem, quando vocês forem tomar café da manhã, pensem sobre o que vocês estão comendo. Quando vocês forem almoçar, jantar, pensem no que vocês estão comendo. Olhem para o prato de vocês. Tem verdura, tem legume, tem carne, ovos, tem feijões, tem arroz, né? Você tem condições, você tem um paladar, né? Primeiro, e depois você quer investir em alimentos mais integrais. No geral, aquilo que é mais importante para o nosso corpo é de fácil acesso. Agora, a gente pode investir
em outros alimentos que às vezes têm um preço diferenciado, mas que isso seja uma opção. Mas no geral, todos nós, independente do nível social, podemos ter uma alimentação mais saudável. Lembrando que eu não estou falando aqui das pessoas que estão naquela situação social precária. Eu estou falando de boa parte da população que trabalha, né, e que às vezes compra muita pizza, muito hambúrguer, gasta com muito álcool, com muitas coisas que é um direito dela gastar, mas que se você for colocar no papel, a maioria não é saudável, ela está fazendo mau uso até do investimento dos ganhos dela, tá? Alerta de spoiler, essa foi uma chamada que a doutora Paula Teixeira deixou numa das apresentações dela, eu tô deixando o endereço aí se você quiser ouvir. Quando ela está conversando através desse conteúdo útil e relevante que tem lá no YouTube, sobre o perigo das dietas. E por que as dietas não funcionam? Muitas pessoas ficam mais ansiosas ou até mesmo depressivas quando fazem dietas. E muitas pessoas não precisam fazer dietas, porque elas são saudáveis. Uma dieta, a restrição, né, de algum alimento por uma questão de saúde faz todo sentido. Mas se a pessoa não tem um problema com a alimentação, por que ela vai restringir de comer? E nesse conteúdo que ela colocou lá no YouTube, ela fala algo importantíssimo. O problema não é porque as pessoas não têm força de vontade para emagrecer. E aí ela diz assim, né? E sim a neurociência. Ela quer dizer o seguinte, a neurociência explica por quê, né? Por que não tem a ver com força de vontade? Tem a ver com que a neurociência estuda muito as questões do encéfalo, né, do cérebro e todas as suas complexas conexões e influências e confluências, né? Ela diz o seguinte: o cérebro tem um set point do que considera seu peso ideal. E a partir disso ele regula o seu metabolismo. Lembra que nós já falamos em uma das aulas? Se você começa a emagrecer de uma forma acelerada demais, o teu corpo vai achar que você está adoecendo, que você está em risco, que você vai morrer. E como o nosso corpo, ele foi feito para a vida, ele vai criar mecanismo de fazer você, que está fazendo dieta, ter fome e começar a comer para chegar num peso em que ele que faz sentido ao que está registrado em áreas específicas lá do cérebro, tá? Essa doutora, ela trabalha com Mindful Eating, eu acho que é assim que se fala, e Mindfulness, né? Que é atenção plena, viver o presente, atenção plena ao comer, viver um dia de cada vez, viver o presente, já que a gente vive numa sociedade extremamente acelerada, tecnológica, corrida, exigente. Então, é uma ciência que veio aí contribuir para que a gente repense o nosso estilo de vida, a nossa forma de nos relacionar com a gente, com as pessoas, com a comida e com o passado, o presente e o futuro, ok? Pois pedem para mim que eu vou postar lá no grupo, tá? Essa aulinha vai ser um pouquinho mais de 1 hora, tá bom, gente? Mas é importante para eu finalizar aqui o que eu vou passar para vocês. Conhecimento é parte do treinamento, consuma conteúdo de autoridades reconhecidas e certificadas. Converse com um bom educador físico. Nós temos aí no Instagram, no YouTube, educadores físicos certificados, treinadores físicos certificados, né, com conhecimento do corpo, com uma visão dessa biologia, que sabe montar um bom treino para uma criança, para um jovem, para um homem, uma mulher, um idoso. Então nós temos aí o guia de atividade física para a população brasileira.
gratuito. Você tem o livreto gratuito para você ler e ter uma compreensão da importância para nós da atividade física. Então, por exemplo, atividade física ou exercício físico é o comportamento que envolve gasto de energia. Quando nós estamos varrendo a casa, estamos gastando energia. Quando nós estamos lavando a louça, estamos gastando energia. Quando estamos descendo a escada do metrô ou do trem, estamos gastando energia. Quando deixamos o carro na garagem 2 vezes por semana e optamos em ir para o trabalho ou para a escola a pé ou em transporte público nos melhores horários, descendo em pontos antes do planejado para você andar um pouco mais, estamos fazendo atividade física. Porque a atividade física pode ser feita em momentos livres de deslocamento, indo ao trabalho ou durante o trabalho, no momento na hora do almoço, por exemplo, ou eu trabalho, eu tenho o privilégio de trabalhar num parque, então eu posso trabalhar de tênis e eu faço questão de subir, descer, andar para que o meu corpo esteja em movimento durante os estudos, as tarefas domésticas. Quem gosta de plantar, né, mexer com planta, ela tá se movimentando. Então, por exemplo, caminhar, correr, tá faltando um R aí, né, gente? Pedalar, brincar, carregar objetos, limpar uma casa, plantar, cuidar de animais, ginástica, yoga, nadar, entre outras. Todos podemos fazer atividade física e tem atividade física para todas as idades, de acordo com o objetivo de cada um, de baixo, médio e alto impacto. Aqui é só para vocês saberem, depois eu posso postar lá no nosso grupo do WhatsApp, né, o tipo de atividade física relacionado à idade, a quantidade recomendada, a frequência recomendada, né? Por exemplo, para fortalecimento muscular. Depois eu vou passar lá para vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? Aqui já estou te entregando uma estratégia. Já é uma estratégia. Teve foto no grupo, 2 fotos aqui. E por que eu gosto de trabalhar com as imagens? As imagens, ela nos ajuda também na fixação do conteúdo e nas lembranças, na memória, né, do que nós estamos aprendendo e precisamos fazer. Prato saudável, de acordo com a Escola de Saúde Pública de Harvard, né, uma matéria que saiu no UOL e em outros meios de comunicação. Então, aí nós temos um prato, 50% vegetal e frutas, lembrando que são orientações, sugestões das autoridades no assunto, ok? É sempre em conjunto com os profissionais de saúde que estão te avaliando, que você vai ver se é o melhor para você mesmo. As proteínas, carne, frango, ovo, peixe, grãos integrais, arroz, feijão, e além de tudo, termos o hábito de beber água. Se for consumir um líquido, suco natural e consumir gorduras mais saudáveis. Isso é importante. Eu vou deixar esse post lá no grupo. É para você pensar. Você come rápido? Não mastiga bem os alimentos? Come até ficar estufado ou tá estufado e continua comendo? Come grandes quantidades? Come escondido por vergonha? Sente culpa e raiva quando come demais? Acorda de madrugada para comer? São indicativos de que você tem problemas, você tem uma relação ruim com a comida e com você mesmo. Uma outra estratégia que vai ser entregue no grupo, questionário de comportamento alimentar. É para você marcar um X na resposta que corresponde ao seu comportamento alimentar habitual. Minhas refeições são, em geral, com alimentos variados, coloridos e saudáveis? Nunca, quase nunca, parte do tempo, quase sempre ou sempre. Faço o mínimo de 3 refeições
ao dia e 2 lanches saudáveis, a minha média de refeição por dia, ela está entre 3 a 6 refeições, mas quais são essas quantidades? Quais são essas qualidades dessas refeições? Precisa pensar nisso também. Como devagar e mastigo bem os alimentos? Evito frituras, embutidos, enlatados e salgadinhos? Bebo de 6 a 8 copos de água ao dia no mínimo? Eu me exponho, eu faço, eu deixo o meu ambiente apropriado para eu lembrar de beber água, eu deixo garrafa de água, moringa de água, copo de água, alarme de água no meu ambiente? Eu evito comer na frente da televisão e do computador, ok? Aqui são 2 indicações, se você puder investir. Sexo por Acidente é um filme muito legal, eu amei ver esse filme e ele tem tudo a ver quando a gente fala em emagrecimento consciente e saudável, crenças e percepções desse corpo. É muito legal esse filme, é uma comédia, vale a pena assistir. E o livro da doutora Brené Brown, uma assistente social muito respeitada, conhecida, com materiais que revolucionaram essa questão da vulnerabilidade que nós temos, né? Então, um dos títulos do material dela é A Coragem de Sermos Imperfeitos, reconhecer as nossas vulnerabilidades, vencer a vergonha, ousar sermos quem somos, né? Aprendermos cada vez mais a ser autênticos, entender que nós não somos perfeitos. Frase aí para reflexão: o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo. Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe foram feitas está em melhor posição de prever e controlar o seu próprio comportamento. Durante essas aulas e durante o treinamento que eu ofereço para as pessoas emagrecer, eu faço perguntas. Eu ajudo as pessoas a entrar em contato com elas, para que elas se conheçam. E quando a gente se conhece, nós estamos em melhor condições de enfrentar as questões da vida, de lidar com as questões da vida, com a gente e com os outros. As estratégias terapêuticas são postadas e comentadas no grupo do WhatsApp, o link abaixo do vídeo. Emagrecimento consciente e saudável. Chegamos ao fim de mais uma aula. Me siga no Instagram, me siga no YouTube e nos vemos na próxima aula. A gente se vê em breve. Beijo, abraço, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.